Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar. Bem sabeis, foi por causa de uma doença que eu vos evangelizei pela primeira vez. E vós não mostrastes desprezo nem desgosto em face da vossa provação na minha carne. Pelo contrário, me recebestes como anjo de Deus, como Cristo Jesus. Onde estão agora as vossas felicitações? Pois vos testemunho que, se vos fosse possível, teríeis arrancado os olhos para dá-los a mim. Então, dizendo-vos a verdade, tornei-me vosso inimigo? Não é para o bem que eles vos cotejam. O que querem é separar-vos de mim, para que vós os cotejeis a eles. É bom ser cotejado para o bem sempre, e não só quando estou presente entre vós, meus filhos, por quem sofro de novo as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós. O que acabamos de ouvir é o capítulo 4, os versículos do 13 até o 19 da Carta aos Gálatas. A Carta aos Gálatas, este ano, 2021, é o tema do mês da Bíblia, o mês de setembro, que todos os anos nós celebramos. O mês da Bíblia, este ano, completa 50 anos aqui no Brasil. Já desde 1947, o último domingo de setembro, a data mais próxima da memória litúrgica de São Jerônimo, o padroeiro da Bíblia, porque é aquele que traduziu a Bíblia, era celebrado, no último domingo de setembro, era celebrado o Dia da Bíblia. Pois, no 1971, na ocasião dos 50 anos da Arquidiocese de Belo Horizonte, foi pensado para a Arquidiocese de Belo Horizonte todo o mês de setembro para o mês da Bíblia, para refletir, meditar e conhecer mais a Bíblia. No 1978, se estendeu a todo o Regional Leste 2 da CNBB, até que chegamos no 1985, quando toda a CNBB, ou seja, todos os bispos do Brasil, decidiram que o mês da Bíblia fosse celebrado em todo o Brasil. Por que nós celebramos no Brasil o mês da Bíblia? Qual é o objetivo deste mês? Fazer que o povo adquira a Bíblia, conheça o seu conteúdo e o viva. Que bonito! Este mês de setembro é o mês no qual, mais ainda, não é só no mês de setembro, todos os meses do ano, todos os dias, nós precisamos meditar a palavra de Deus, conhecer o conteúdo da Bíblia. Mas no mês de setembro, nós queremos que sempre mais pessoas se aproximem da Bíblia, possam conhecê-la, meditá-la e, mais importante ainda, viver o que se medita e o que se aprende com a leitura e meditação da Bíblia. Como sabemos, todos os anos a CNBB prepara subsídios para o mês da Bíblia. Este ano, como já disse no comecinho, o tema é a Carta aos Gálatas e o lema é o capítulo 3, versículo 28 da Carta aos Gálatas. Pois todos vós sois um só
em Cristo Jesus. Que lema bonito e quanto é atual, quanto precisamos redescobrir e viver esta unidade entre nós em Cristo Jesus. Este aqui é o subsídio, o texto base que a CNBB preparou para o mês da Bíblia deste setembro de 2021. Um texto muito bonito, muito fácil, que nos ajuda a entender os temas da Carta aos Gálatas, nos ajuda a entender, a meditar os vários capítulos da Carta aos Gálatas. Depois temos este outro subsídio, muito importante, em particular para as comunidades, mas também para o uso pessoal, que são os encontros bíblicos sobre a Carta aos Gálatas, também muito bem feito, que nos ajuda, esse subsídio aqui nos ajuda a rezar e a meditar e a partilhar juntos os temas, alguns capítulos da Carta aos Gálatas. Depois temos também o CEBI, que preparou o subsídio para o mês de setembro do ano 2021, deste ano, sobre a Carta aos Gálatas. E deste subsídio da CEBI, sobre a Carta de São Paulo aos Gálatas, e o mês da Bíblia da CNBB, o texto base, junto com outro material, livros, artigos de revista, forma a base do que agora eu irei falar. Nós decidimos de gravar apenas 3 temas para este mês da Bíblia. Estamos ainda nesta fase da pandemia, verdade que as atividades estão voltando todas, algumas nossas comunidades estão voltando com o ciclo bíblico semanal, mas além disso sabemos que ainda tantas pessoas não conseguem participar por vários motivos. Um dos motivos é ainda este medo de aglomerações e de estar junto com os outros. Então, para facilitar e para tentar chegar o maior número possível dos nossos paroquianos, estamos gravando apenas 3 formações, 3 meditações sobre o tema deste ano. A primeira eu faço, o pároco justamente deve abrir, e o tema, o que nós limos e ouvimos bem no começo, que é o capítulo 4, versículo 19 da Carta aos Gálatas, até que Cristo seja formado em vós. Pois iremos ouvir outra meditação, com o tema a fim de que recebêssemos a adoção filial, Gálatas 4, 5, que é o tema da filiação divina, tão bonito, tão importante e tão presente na Carta aos Gálatas. Depois a terceira meditação será do tema conduzidos pelo Espírito, Gálatas 5, 16. Então, o que nós agora iremos meditar é sobre o capítulo 4, versículo 19 da Carta aos Gálatas. Mas antes de nos concentrar sobre 4:19, até que Cristo seja formado em vós, vamos tentar de dar uma pequena introdução à Carta aos Gálatas. Nós falamos que o tema deste ano da Carta aos Gálatas é o lema: pois todos vós sois um em Cristo Jesus, que é Gálatas 3:21. Este versículo de 3:21 faz parte do hino batismal que nós encontramos no capítulo 3, nos versículos 26 e 28, que segundo alguns autores, alguns estudiosos exegetas, é o centro da Carta aos Gálatas. E também o subsídio, o texto base da CNBB sobre o mês da Bíblia deste ano, acata esta metodologia que
O hino batismal de 13, 26 e 28 é o centro da carta aos Gálatas. O centro pode ser também outros temas, mas iremos ver devagar. E que bonito, que bello. Em Cristo Jesus, sois um só. Em Cristo acabaram todas as diferenças de classe, de raça, etnia, de nacionalidade, de sexo, de religião. Todas aquelas, podemos dizer, diferenças que nos separam, que nos dividem e que muitas vezes dividem grupos, dividem a sociedade, dividem a comunidade. Cristo Jesus veio nos dar a unidade. E como o Papa Francisco nos lembra, em particular na exortação, na encíclica Fratelli Tutti, isso não significa que somos todos iguais, todos precisamos pensar do mesmo jeito, todos precisamos agir da mesma maneira. Somos um em Cristo Jesus, mas respeitando e acolhendo as diferenças de cada um. Mas o importante está aqui. Tudo é o Cristo. Tudo deve girar em torno do Cristo. É o Cristo que nos interessa. E em Cristo nós precisamos buscar sempre mais o que nos acomuna, o que temos em comum e não o que nos divide. A carta aos Gálatas é uma carta original de Paulo. Paulo mesmo escreve, como nós podemos ler bem no começo da carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de um homem, mas por Jesus Cristo e Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E poi continua. Paulo mesmo escreve esta carta. E a diferença das outras cartas, pelo menos a maioria das cartas de Paulo, Paulo fala que está ele e os irmãos que estão comigo, assim nós ouvimos. Normalmente nas outras cartas, Paulo menciona quem é que está com ele. Pode ser Silvano e os outros. Na carta aos Gálatas, Paulo só fala dele e genericamente os irmãos. Então, é ele que escreve e só ele que escreve. Além desta diferença, como nós ouvimos, Paulo está se dirigindo às igrejas da Galácia. Se nós, exemplo, vamos ver a carta aos Romanos, é escrita para a comunidade de Roma. As cartas aos Coríntios são escritas para a comunidade de Corinto. A carta aos Filipenses para a comunidade de Filipe, assim por diante. É uma igreja, é uma comunidade. Neste caso, não é apenas uma comunidade, não é apenas a igreja que se encontra naquela cidade que dá o nome normalmente às cartas de Paulo. São as igrejas de toda uma região, que é a região da Galácia, da Galácia. Esta região, hoje, vamos dizer assim, mais ou menos, é lá na atual Turquia, tá? Aquela parte lá da Ásia, nós encontramos esta região. Então já temos essas diferenças com as outras cartas de Paulo. Não é apenas a uma igreja, não é apenas a uma comunidade, mas a um conjunto de comunidades que se encontram numa inteira região. Além disso,
Paulo faz a saudação, a graça e a paz, a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor de Jesus Cristo, que se entregou por si mesmo, e continua, mas é uma saudação breve. Paulo não se estende muito na saudação aqui na carta aos Gálatas. E depois tem uma coisa muito interessante. Quase todas as cartas de Paulo, bem no comecinho, tem na saudação, tem algumas palavras com as quais Paulo elogia a comunidade. Até que vários exegetas falam que Paulo usa a captatio benevolência, ou seja, Paulo tenta de chamar a atenção, de prender a atenção dos ouvintes, dos leitores, elogiando a comunidade por tudo o que de bom a comunidade está fazendo. Aqui na carta aos Gálatas não encontramos. A carta aos Gálatas seria bom neste mês de setembro e também depois ler toda a carta, meditar toda a carta para também entender melhor e meditar para abrir o próprio coração e deixar esta palavra, que é a palavra de Deus, descer nos nossos corações para depois vivê-la na prática. A carta aos Gálatas é uma carta na qual encontramos muitos conflitos. Conflitos dentro da comunidade, ou conflitos dentro das comunidades na região, conflitos destas comunidades com Paulo, depois iremos ver também no porquê desses conflitos, as dores de Paulo com estas comunidades, até que Paulo usa palavras muito fortes com esta comunidade, quando no capítulo 3, no versículo 1, Paulo, falando aos Gálatas, fala: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? A vós, ante cujos olhos foram delineados os traços de Jesus Cristo crucificado. Só isto quero saber de vós. Foi pelas obras da lei que recebeste seu Espírito ou pela adesão à fé? Paulo questiona as comunidades e fala para eles: ó Gálatas insensatos, Gálatas estúpidos, um tom muito forte, bravo de Paulo. Isso nos fala que dos conflitos que as comunidades estão vivendo, os conflitos de Paulo, quando ele fica sabendo o que está acontecendo. E Paulo fica muito decepcionado com essas comunidades que ele fundou. E na carta, Paulo tenta de abrir um caminho para a solução desses conflitos, chamando a atenção sobre o que os Gálatas devem vivenciar, deixando tudo o que está causando esses conflitos. Mas qual é o problema da carta aos Gálatas? Qual é os problemas que estão fazendo nascer esses conflitos dentro das comunidades? Temos um grupo de missionários que, depois que Paulo foi embora, foi visitar a comunidade. E como Paulo mesmo nos fala na carta aos Gálatas, eles pregaram um evangelho diferente. Pregando este evangelho diferente, onde parece que a justificação se obtém através das obras da lei e não pela graça, não pela morte de Cristo Jesus e não pela adesão da fé a Cristo Jesus. Então, esses missionários, pregando este evangelho diferente de Paulo, começam a dividir a comunidade. Esses missionários é um grupo de
judaizantes, ou seja, são cristãos que aderiram à fé cristã, mas que antes eram judeus. E eles querem convencer a comunidade dos Gálatas que vêm do paganismo, eram todos pagãos, não eram judeus. Esses missionários tentam de convencer as comunidades da Galácia a seguir as regras do judaísmo. Cristãos, sim, mas precisamos seguir as regras do judaísmo. Cristãos, sim, mas para aderir ao Cristo precisamos nos submeter à circuncisão. E nós sabemos que isso já foi discutido no Concílio de Jerusalém e foi decidido que não precisa, que não é importante, porque quem nos salva não é a circuncisão ou a não circuncisão. Quem nos salva é Jesus. E quem nos salva, quem nos justifica é a adesão a Jesus Cristo, a adesão à cruz de Jesus. Então, qual é a teologia que nós encontramos na carta aos Gálatas? A fé em Cristo nos justifica e não as obras da lei. Agora, cuidado, porque nós encontramos na carta aos Gálatas todo o discurso, em particular no capítulo 2, no capítulo 3, todo o discurso sobre a justificação pela fé. E Paulo fala que somos justificados não pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Paulo não é contra a lei com a L maiúscula. Paulo não é contra os mandamentos. Paulo não está se colocando contra a aliança, a primeira aliança. Nós só podemos esquecer de que Paulo, na carta aos Romanos, fala que a aliança com Israel é irrevogável. Deus nunca irá anular aquela aliança. Então Paulo não está se colocando contra a aliança. Paulo está se colocando contra, ou melhor, está ajudando a entender aos Gálatas e a nós hoje que estamos ouvindo esta palavra, está ajudando a entender que não é a circuncisão que conta, que não é todo o discurso sobre o puro ou impuro que conta. O que conta é a adesão da vida ao Cristo Jesus. E iremos ver mais para frente, em particular no capítulo 2, versículo 20, Paulo fala, vamos encontrar o versículo 20, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Minha vida presente na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. E o Cristo Jesus. Não são os discursos sobre a circuncisão, não são os discursos sobre alguns preceitos humanos. Jesus no Evangelho de Marcos que fala: vós abandonais o mandamento de Deus, que é o amor, para seguir as tradições humanas. Paulo aqui está fazendo o mesmo discurso. Às vezes nos perdemos, os Gálatas estavam se perdendo atrás de tradições humanas, esquecendo o centro, esquecendo o que conta de verdade, esquecendo o que é importante, o Cristo Jesus. E o Cristo Jesus crucificado, como Paulo nos fala também na primeira carta aos Coríntios. E o Cristo crucificado. Deus, então, não nos justifica pelas obras da lei, não porque eu estou cumprindo todas as obras da lei, todos os preceitos, todas as regras, que sou salvo, que sou justificado. Não.
Deus nos justifica pela fé em Cristo. Porque quem nos justificou é a paixão, morte e ressurreição de Jesus. O que nós precisamos viver na nossa vida. Precisamos viver na nossa vida a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. E Paulo, mais para frente, irá falar também disso, que ele foi crucificado, mas iremos ver com isso também. Quais são os temas da carta? Porque a carta não tem apenas o tema da justificação pela fé. São vários os temas que nós encontramos na carta aos Gálatas, temas todos importantes e que sempre nos ajuda a lembrar esses temas que são importantes também para a nossa vivência da nossa fé, para a nossa caminhada de fé. A graça do chamado, a verdade do Evangelho que é de origem divina, não tem origem humana. Mais ainda, o Evangelho se identifica com Cristo Jesus. Por isso que eu sigo o Evangelho, que seguindo o Evangelho, eu estou seguindo Jesus. E isso é importante. Outro tema, como já dissemos, a justificação pela fé em Cristo. A cruz de Cristo. A filiação abrahamítica e a filiação divina. Por que a filiação abrahamítica? Porque os Gálatas, como nós já dissemos, não eram judeus, eram pagãos. Então, Paulo, através do discurso no capítulo 4 da filiação, faz-nos entender que também os pagãos são filhos de Deus, em Abraão. Então, esta filiação abrahamítica que abraça todos os homens e as mulheres, e não apenas o povo de Israel. E pois em Cristo, como está escrito no capítulo 4, em Cristo todos somos filhos e filhas de Deus. O Espírito Santo que grita em nós, Abba, Pai. Este é o tema, pois, da outra meditação. A filiação abrahamítica, a filiação divina, o Espírito Santo, que é através do Espírito Santo que nós somos inseridos nesta filiação divina. A liberdade, coisa muito importante, não estar presos nas obras da lei. O Espírito Santo nos faz livres. Iremos também ver um pouco mais o que significa isso. E outro tema, ser uma nova criatura. A cruz de Cristo, a filiação divina, a justificação pela fé, a liberdade no Espírito Santo me fazem uma nova criatura. A carta aos Gálatas quer convencer os destinatários, então nós também que a ouvimos hoje, a não abandonar o Evangelho de Jesus Cristo, aquele Evangelho que Paulo anunciou aos Gálatas e que agora os agitadores querem, dividindo a comunidade, querem mudar. O Evangelho que agora está sendo comunicado aos Gálatas por via epistolar, através da carta, se identifica com Jesus Cristo, que, como Paulo fala no versículo 4 do capítulo 1, se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, a fim de nos livrar do mundo presente. Um exegeta da carta aos Gálatas, o professor Antônio Pitta, escreve: na carta aos Gálatas é central o tema da filiação divina. A justificação é funcional à filiação. A filiação, ou seja, nós somos filhos e filhas de Deus, a filiação é nos dada não pela lei, mas através do dom do Espírito Santo, que clama em nós, Abba,
Pai. De modo que já não és escravo, mas filho, como Paulo fala no capítulo 4, versículos 6 e 7. E se és filho, és também herdeiro, graças a Deus. E volta este graças a Deus. É graças a Deus que somos filhos. É graças a Deus que somos libertos. É graças a Deus que somos justificados e não pelas obras da lei. O êxito mais importante da filiação divina é a liberdade. É por isso que Zevik fala que a carta aos Gálatas é a magna carta da liberdade. Outro exegeta de São Paulo, Romano Penna, escreve: para o cristão, a liberdade precede toda obrigação. O Evangelho, o anúncio belo, bom, feliz, porque o Evangelho não impõe nenhuma prescrição, mas é uma proposta. É uma proposta de liberdade que, se acolher gratuitamente, me leva a esta adesão da fé. O Evangelho é proposta. O cristão, então, vive não na submissão à lei, mas da graça. O evento, fala Antonio Pitta, o evento da morte di Cristo é a máxima manifestação da graça divina que motiva e genera a justificação. Nós falamos que Paulo está decepcionado com estas comunidades. Paulo está bravo por tudo que esses conflitos que se geraram, que os missionários judaizantes provocaram dentro da comunidade. E sem, no capítulo 3, versículo 1, como vimos, Paulo chama eles de Gálatas insensatos. Na verdade, pois, no capítulo 4, o tom muda muito forte. Temos uma mudança de tom a partir no capítulo 4, onde Paulo chama os Gálatas de irmãos e até de filhos, meus filhos. Então Paulo, mudando este tom, de vós agora tenta no capítulo 4, tenta de ajudar eles a entender mais. E até Paulo fala: eu vos suplico. Paulo está falando como um irmão que está abrindo o coração. Eu vos suplico. Não deixem o caminho certo para aquele errado. Sim, são missionários que vieram, falaram, mas saibam distinguir. Eu preguei o Evangelho de Jesus, o Evangelho da liberdade, o Evangelho que não obriga, o Evangelho que é uma proposta que, se você acolher livremente, te leva a esta comunhão, a esta união profunda com Cristo, até que Cristo vive em mim, como Paulo fala. A Paulo, com este tom de voz mais calmo, de irmão, de pai, tenta de ajudar os Gálatas a abrir mais o coração. E Paulo está falando com o coração na mão, está falando de coração, podemos dizer assim, no capítulo 4. E Paulo, no capítulo 4, nos fala que ele sofre como em dores de parto. Voltamos no capítulo 4, nos versículos 13, 19, para entender um pouco melhor. A partir do versículo 12, Gálatas 4,
versículo 12 até o versículo 19. No versículo 12, Paulo fala: Suplico-vos, irmãos, que vos torneis como eu, pois eu também me tornei como vós. Paulo que fala: eu me fiz tudo para todos. E nada me ofendestes. Bem sabeis, foi por causa de uma doença que eu vos evangelizei pela primeira vez. Se pensa no segundo viagem, na segunda viagem missionária de Paulo, Paulo ficou doente e foi obrigado a parar na Galácia e, aproveitando, ele evangelizou aquela região. Que doença é? Não sabemos. Alguns falam que talvez foi uma conjuntivite ou um problema aos olhos, porque pois Paulo fala que os gálatas seriam capazes de entregar a Paulo os olhos deles. Então, talvez uma doença dos olhos, mas na verdade não sabemos muito bem do que aconteceu. Mas Paulo, aproveitando desta sosta que deve fazer na Galácia por causa desta doença, evangelizou aquela região. E Paulo fala no versículo 19: Meus filhos, porque me sofro de novo as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós. Que belo este tom. Meus filhos, porque me sofro de novo as dores do parto. Quem é que sofre as dores do parto? É a mulher, é a mãe. Nós falamos, Paulo, no capítulo 4, fala como um irmão, fala como um pai. Podemos dizer que Paulo está falando como uma mãe. E como uma mãe, Paulo sofre as dores do parto por esta comunidade até que Cristo seja formado. E podemos ver toda a angústia, o esforço, as dores. É uma gestação. E a fé é uma gestação. Nós já ouvimos essas mesmas similares palavras em outra carta, na carta aos Romanos, no capítulo 8, nos versículos 22 e 23, Paulo fala: Pois sabemos que a criação inteira geme e sofre as dores do parto até o presente. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos interiormente, suspirando pela redenção do nosso corpo. A fé é como um parto, é uma gestação, é a nossa caminhada de fé, nós que renascemos em Cristo. É uma gestação onde devagar se forma o embrião, se forma a pessoa. É por isso que no versículo 19, Paulo fala dessas dores do parto, do capítulo 4 da carta às Gálatas. Paulo fala dessas dores do parto até que Cristo seja formado em vós. Porque o Cristo deve ser formado em nós como se forma um embrião. E não é de uma só vez. É com o tempo, caminhando, sofrendo, caindo, levantando-nos, até que não assumimos os traços de Cristo Jesus, até que não se desenvolve toda esta nova criatura em cada um de nós. Então é uma nova identidade que somos chamados a assumir. É a identidade da nova criatura, feita à imagem e semelhança do mesmo Cristo Jesus, para ter em nós os traços de Cristo Jesus, para nós também falar como Paulo fala no capítulo 2, versículo 20, não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. É um processo de formação que passa através da morte,
para um renascer. Passa através do processo da morte do eu, para que Cristo possa sempre mais viver em mim e através de mim. É uma Páscoa, é uma morte para ressurgir, é deixar morrer o eu para que o Cristo viva em mim e através de mim. E Paulo, no versículo 19 do capítulo 2, fala uma coisa muito, muito interessante. De fato, pela lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado junto com Cristo. E poi o versículo 20 que conhecemos, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Fui crucificado junto com Cristo. Eu lembro o professor Antônio Pitta, eu segui as aulas dele quando eu estudava. O professor Antônio Pitta falava o verbo grego aqui não é crucificado junto, é crucificado. Ou seja, ao lado de Cristo está também Paulo crucificado. Ao lado de Cristo crucificado estou eu também. Eu também fui crucificado com Cristo. Eu também morri na cruz de Cristo, para que Cristo, ressuscitando, vivesse em mim. Não sou mais eu que vivo, porque eu morri. Eu fui crucificado. E Paulo fala, homem velho foi crucificado. Não existe mais homem velho. Existe esta nova criatura, que tem uma nova identidade. Podemos dizer, temos um novo EDG. E qual é o EDG do cristão? É Cristo. Eu tenho que assumir os traços de Cristo, as atitudes de Cristo, a maneira de falar de Cristo, a maneira de pensar de Cristo, a maneira de viver de Cristo, para ser o que sou, outro Cristo no mundo. Eu sempre falo como os crismandos, às vezes até em algumas homilias, sempre falo, nós fomos crismados, ou seja, recebemos o crisma. Crismado, o que significa? Ungido. Cristo, em grego, significa ungido. Nós também fomos ungidos no batismo, na crisma. Significa o quê? Somos Cristo. Mas estou vivendo assim? Estou vivendo segundo aquela unção que recebi? Estou deixando Cristo viver em mim? Estou deixando Cristo me crucificar com Ele, para que Ele possa viver em mim e através de mim? Então entendemos, Cristo deve ser formado em nós, até que Cristo seja formado em vós. É um processo de morte para a vida, que se realiza no batismo, sacramentalmente falando, se realiza no batismo. É uma passagem, é uma Páscoa, que todos nós somos chamados a viver e a vivenciar, para cumprir também em nós o que profetizou Jeremias, quando no capítulo 31, nos versículos 31 seguinte, fala: eis que dia virão, oráculo do Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma aliança nova, não como a aliança que concluí com seus pais no dia em que os tomei pela mão para fazê-los sair da terra do Egito. Minha aliança que eles próprios romperam, embora eu fosse o seu Senhor, oráculo do Senhor. Porque esta é a aliança que concluirei com a casa de Israel depois desses dias, oráculo do Senhor. Porei minha lei no fundo do seu ser, escreverei em seu coração. Então serei seu Deus, e eles serão meu povo. Não mais
uma aliança, uma lei escrita em tábuas de pedras, mas diretamente no coração do homem e da mulher. E como São Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 3, Paulo fala assim: evidentemente, sois uma carta de Cristo, entregue ao nosso ministério, escrita não com a tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, nos corações. Aqui sim que tem valor a aliança, a lei, não apenas preceitos, obrigações, mas algo que está dentro do meu coração. Então sim, que eu conseguirei vivenciá-la e não romper-la, como vimos no profeta Jeremias. Lutero falava: o cristão é um livre senhor sobre todas as coisas e não está submetido a ninguém. Porém, o cristão é um servo voluntário em todas as coisas e está submetido a todos. Olha a grande diferença. Não é apenas uma submissão, é o amor. Este amor que o Espírito Santo infunde em mim e me abre ao serviço dos outros. Então, como fala Romano Penna, a existência cristã é fazer coexistir esses dois termos que podem parecer contrapostos. É este o risco da aventura do cristão. Não existe um manual de comportamento, mas existe só uma disponibilidade total ao Espírito. Disponibilidade total ao Espírito. Para que o Cristo seja formado em mim, para que o Cristo seja formado em você, para que o Cristo seja formado em todos nós. E quando o Cristo estará formado em todos nós, iremos chegar àquela união perfeita com Ele. Então, assim, cada um de nós poderá dizer como Paulo: fui crucificado com Cristo. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Amém.